Irmãos, então nós estamos dentro desse curso, da Confissão de Fé de Westminster. Então o assunto chega a nós por causa desta sequência que a gente tem feito da Confissão de Fé de Westminster. Esta é a nossa terceira aula, creio que a última dentro do tema batismo. Na primeira aula eu falei do batismo no sentido mais amplo e apontei algumas coisas já relacionadas ao batismo por aspersão, a forma. Na aula passada nós ficamos na forma do batismo, foi a aula toda sobre a forma aspersão, porque é que nós batizamos por aspersão, embora aceitemos pessoas que são batizadas por imersão. A igreja presbiteriana não é exclusivista, ela acredita que o batismo é válido desde que ele é feito por uma igreja genuinamente evangélica que prega as doutrinas centrais. Sendo assim, a forma do batismo não importa. Então alguém que tenha sido batizado por imersão é recebido como membro da igreja normalmente, sem ter que ser batizado novamente. Mas nós, enquanto igreja, ao realizarmos o ato do batismo, nós fazemos por aspersão diante de tudo aquilo que nós tratamos domingo passado. Hoje nós vamos olhar para o outro ponto do batismo, que gera às vezes muito embates, inclusive, que é sobre o batismo infantil. Então nós vamos tratar deste tema. Por que batizamos os filhos de crentes? Intencionalmente eu coloquei, poderia ter feito um título mais resumido, porque batizamos criança, mas intencionalmente coloquei a expressão filhos de crentes, porque nós, na verdade, embora a gente diz muito, batizamos criança, essa é uma visão errada. A gente não batiza criança, a gente batiza crianças que são filhos de crentes, porque nós não batizamos qualquer criança. Você trazer uma criança aqui que você não seja o responsável legal por ele, nós não vamos batizar. Pastor, batiza o meu sobrinho. Não faz sentido. Nós batizamos os filhos daqueles que estão dentro de uma relação pactual. Então, por que é que nós batizamos os filhos de crentes? Nós vamos ler o que a confissão diz, Ela cita só o assunto, e daí que desdobra o nosso tema. Então, lá no parágrafo 4º do capítulo sobre batismo, ela diz assim, vamos ler? Não só os que professam... Então, perceba, a posição da igreja presbiteriana do Brasil, ela está... onde você sabe o que a igreja crê. Eu, conversando com o pastor, lógico, o pastor te explica, mas em última instância, você consegue ter acesso a um documento sobre o que é que a igreja crê, para que você saiba que está escrito. E a igreja crê que os batizados, aqueles que devem ser batizados, não são só os adultos, só aqueles que professam a fé, mas também os filhos de pais que professam a sua fé, mesmo que um deles, um dos pais só, seja cristão. Então, atenção, adolescentes. A boa parte de vocês foram batizados porque os pais de vocês foram membros da igreja, declararam a fé em Cristo. Alguns de vocês já declararam a sua pública profissão de fé, já deram o passo de vocês assumirem para si este compromisso. Então, alguns já fizeram, outros ainda não. E eu espero que até mesmo com esta aula você entenda melhor e você tenha também a condição de fazer isso, tá bom? Se tiverem dúvidas, irmãos, podem perguntar. Nós estamos aqui para tentar responder eventuais dúvidas que os irmãos tenham, inclusive aqueles que estão acompanhando através do canal do YouTube da nossa igreja. Irmãos, quando a gente lida com esse assunto, dentro da cristandade, dentro do cristianismo evangélico, você encontra dois grupos. Você encontra aqueles que não batizam criança. Eles são chamados de credobatistas. A ideia de que eles precisam crer para que possa ser batizado. Então eles defendem que o batismo é um símbolo daquele que creu. Então esse é o ponto para eles. Já que o batismo é o símbolo daquele que creu, um bebê não tem como crer. Então o bebê não deve ser batizado e deve esperar quando esse bebê tem a sua condição de crer e declarar que crê, para que ele possa ser assim batizado. Outro grupo,
que somos nós e algumas igrejas também, algumas denominações. Não é só a igreja presbiteriana que batiza criança, há outras denominações evangélicas que também batizam crianças. Nós somos chamados de pedobatista. Nós batizamos infantes, batizamos pessoas que não têm condição de declarar crer. Por que que nós fazemos isso? Nós fazemos isso por causa daquilo que nós entendemos a partir de toda a Escritura. E aqui é importante isso, nós vamos fazer quase que dois momentos no nosso estudo hoje. E essa primeira parte, é importante que você entenda que dentro da teologia reformada, nós somos uma igreja que prezamos muito por uma coerência teológica. Tanto é que nós temos um documento para expressar o que nós cremos. Então os assuntos não estão soltos, não estão desconectados. Não é uma salada mista, numa salada de fruta que você pega lá. Não, tem um propósito para cada coisa estar conectado. O batismo só vai fazer sentido, o batismo de criança, se você entender a relação que nós temos com a Escritura sobre o pacto, a doutrina do pacto. Deus é um Deus que fez pacto com o seu povo. Na condição de pacto, Deus estabelece com alguém e dá benefícios a outros por causa de pacto sendo estabelecido. E também dá sanção a outros sobre pessoas que quebram o pacto. Que é um exemplo clássico disso, você olha desde o início da história, Deus chama Adão e faz o que com Adão? Um pacto. Ele faz promessas para Adão, e ele diz para Adão que se ele quebrasse, ele iria sofrer as consequências. Mas não só Adão. Adão e os seus descendentes. Tanto bênçãos iriam para os seus descendentes, como consequências de ter quebrado o pacto. Então perceba, o pacto de obras, que foi firmado inicialmente na história, ele é firmado dentro de uma dimensão onde Deus faz pacto com alguém, e os seus representados estão inseridos através do representante. Naturalmente que o pacto de obras é quebrado por Adão, e nós vimos que Deus faz o pacto da graça, que tem a ver com o pacto da redenção já estabelecido desde a eternidade. Nós estudamos bastante sobre o pacto. Foi aí, eu acho, umas 10 aulas, mais ou menos, só sobre o pacto. Então, nós entendendo essa relação pactual, vai ficar mais fácil. E o pacto da graça, ele é feito através da pessoa de Jesus Cristo, e nós somos beneficiados por causa de Cristo. Então é Deus Pai e Deus Filho, entrando em aliança, e outras pessoas serão beneficiadas por causa da obediência daquele que fez a aliança, que é Jesus Cristo. Tudo isso está por detrás do que nós cremos lá no batismo infantil. Nós batizamos criança porque nós cremos numa doutrina pactual, onde os pais fizeram uma aliança com Deus, então há benefícios dessa aliança sendo derramada sobre a vida dos filhos. Os filhos são contados, estando debaixo de uma aliança que os pais fizeram. Dentro desse aspecto que nós então vamos batizar. Por isso que nós não batizamos criança, nós batizamos os filhos daqueles que estão na relação pactual. E há promessas, há perguntas que são feitas, e os pais fazem promessas. Muitas vezes, talvez você tenha feito e não percebeu a seriedade. Mas você estava diante de Deus, diante da igreja como testemunha, e o pastor estava representando as cláusulas que Deus estabelece nesse pacto, e pergunta: você promete ser fiel a Deus? Você promete trazer o seu filho à igreja? E aí você disse: sim. Você promete orar pelos seus filhos? Sim. Você promete ensinar a Bíblia aos seus filhos? Sim. Você está fazendo um pacto com Deus, de que você promete fazer estas coisas sobre o seu filho. E por isso nós então selamos o seu filho através do batismo. Mas percebe o que está acontecendo? Pais que estão numa relação pactual com Deus, estão estabelecendo o seu propósito, estão firmando a sua aliança, e é ele e toda a sua casa.
Então essa é uma dinâmica que você precisa sempre estar atento a ela na Escritura. Deus sempre lida com representantes e abençoa representados por causa de representantes. Eu não vou fazer toda a doutrina do pacto, né, porque senão a gente ia 6, 10 aulas, como foi naquela ocasião. Mas olha, por exemplo, Gênesis. A história de Noé, por exemplo, você vai ver como que essa dinâmica pactual está estabelecida. Olha Gênesis capítulo 6. Essa é a história do dilúvio, né? Deus olha para a terra, vê a maldade e tudo mais. Olha o verso de número 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça diante do Senhor. Olha o resumo. Eis a história de Noé. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Percebe? A descrição toda vai focar em Noé. Noé achou graça, Noé era íntegro, Noé andava com Deus, Noé teve 3 filhos, e o que vai acontecer? Olha Gênesis 6 ainda, verso 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a terra, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei desaparecer juntamente com a terra. E aí ele vai dar toda a descrição do que ele deve fazer a arca, e descreve como deve ser essa arca. Olha o verso de número 18. Verso 17 ainda, ó. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Vamos ler o verso 18? Contigo. Só um minuto. Ele vai estabelecer aliança com quem? Com Noé. Noé achou graça, e com Noé eu vou estabelecer a minha aliança, Deus dizendo. Olha a continuidade. Entrarás na arca de teus filhos. Esses aqui são filhos crescidos, né? Já são até casados. Mas percebe a relação? Ele está dizendo, você achou graça, eu estabeleço a minha aliança com você, entra na arca. Teus filhos, tua esposa, todo mundo entra na arca. Porque você achou graça, porque eu estabeleci uma aliança, eu vou beneficiar toda a sua casa, por causa da aliança que eu tenho contigo. E assim entra na arca os filhos de Noé, e toda a sua, Noé, melhor dizendo, com toda a sua família. Você, se continuasse lendo a história, você ia ver várias vezes essa expressão. Noé entra na arca e sua família, sua esposa, seus filhos e tudo mais. Verso capítulo 9, termina o dilúvio, capítulo 9. Noé e sua família estão salvos. Olha o verso 1. Abençoou Deus e a seus filhos. Deus abençoou a Noé e a seus filhos. E deu uma ordem, multipliquem, enche a terra e tudo mais. Olha o verso de número 8. Disse também Deus a Noé e a seus filhos. Vamos ler? Eis que estabeleço e com a vossa descendência. Ele diz, olha, eu estabeleço a minha aliança com você e com a vossa descendência. De novo, a ideia dos descendentes fazendo parte dessa aliança. Óbvio que isso não é garantia de salvação. Atenção, adolescentes, o fato de você ter nascido dentro de um lar evangélico cristão é um privilégio. E Deus inclui você nesse pacto e você desfruta de grande bênção. Isso é certeza absoluta que você está salvo? Não. Você vai ter que dar a sua demonstração mais à frente. Esses filhos mesmo de Noé, Sem, Cã e Jafé, Cã vai cometer o grave pecado e sobre ele e sobre a descendência dele é excluído dessa relação pactual. Vai ser os cananitas. Vem da descendência de Noé. Mas por quê? Porque eles agem como não participantes da aliança. O ponto inicial é, começa como se fosse da aliança. Trata como se fosse da aliança. Até o dia em que eles agem como não sendo da aliança.
Demonstrou não ser, não quer ser, ok, ninguém é obrigado, mas até esse tempo, eles são beneficiados por estar dentro de uma relação pactual dos pais, ok? Eu poderia fazer esse avanço pactual, mostrando em vários casos de Davi. Deus diz para Davi, sobre a sua descendência vai herdar o trono. Então Deus dá a Davi o reino, e dá a descendência de Davi reino, o privilégio de reinar. Não tinham nem nascido. Deus faz isso por amor a Davi. Ele estabelece uma aliança. Um dos casos bonitos que você tem também é o caso de Jonatas e Davi. Davi faz uma aliança com Jonatas. Jonatas morre. Jonatas é filho de Saul. Morre e tem filho. O filho dele, Mefibosete, fica paralítico, ainda criança, vai viver longe. E Davi se tornou rei. Davi diz: tem alguém da casa de Saul para que use eu de benevolência? Ele diz: tem Mefibosete, traz Mefibosete. Mefibosete come na mesa de Davi como filho, por causa de uma aliança que Davi tinha com o pai dele, que já tinha morrido. Aliança sustenta relacionamentos e abençoa pessoas por causa dessa relação estabelecida que há entre o representado e os seus descendentes dentro desta relação. Isso vai ficar bem claro quando Deus vai chamar Abraão e vai fazer com Abraão a aliança de formar um povo. Até Noé você tem uma aliança de preservação do mundo. Com Abraão essa aliança vai ficar bem nítida, que é uma aliança para um grupo específico, não para todos. Onde Deus vai chamar Abraão, que não tem filhos ainda, vai chamá-lo juntamente com a sua esposa, que é estéril, e vai prometer a ele dar filhos. E vai dizer que estabelece uma aliança feita. Então agora a gente olha para essa relação que há entre nós e Israel, como povo de Deus. Porque tudo isso é o que forma a estrutura para nós cremos o que cremos sobre batismo. Para nós, a Bíblia não é dois livros desconectados, Antigo Testamento e Novo Testamento. Para nós, há Antigo e Novo Testamento, mas um só livro, uma só história da redenção, um só povo, passando por várias fases da aliança. E uma das fases é a chamada Nova Aliança, que vem quando Cristo cumpre. Quando a sombra se torna realidade na pessoa de Cristo. Por isso, Novo Testamento, morreu o testador. No Antigo Testamento, você tem a mesma aliança, porém em forma de sombra. Então, essa conexão de Antigo e Novo Testamento faz com que nós olhemos para o povo de Deus, não como dois povos distintos, mas como um só povo. O povo de Deus, no Antigo Testamento, personificado em Israel. No Novo Testamento, é a igreja que é o Israel de Cristo. Israel e a igreja passam a ser um só povo, Israel espiritual. Por isso que para nós, a nação, enquanto nação de Israel, nós não temos uma relação escatológica com eles, como se eles fossem um povo especial. E quando surgem notícias, a gente está vivendo um momento como esse atualmente, e aí sempre a gente quer trazer para as promessas bíblicas, mas nós temos que tomar muito cuidado com essa relação com Israel, porque biblicamente Israel já cumpriu o seu propósito. Biblicamente eu e você somos o Israel de Deus. Não há mais essa distinção enquanto nação. Com isso eu não estou dizendo sobre as questões históricas que envolvem os conflitos, e aí quem tem direito, essas coisas todas, né? Não é esse o nosso ponto aqui. É só o ponto para a gente entender que Israel, enquanto nação, ele se torna a igreja de Cristo. As promessas de Israel se cumprem na igreja. Por exemplo, nós vamos ver como que isso se dá. Olha lá comigo. Abra Gênesis 12, que é o texto inicial da formação dessa igreja do Antigo Testamento, né? Gênesis 12. Então, quando você lê Gênesis 12, você não está lendo sobre algo distante, você está lendo sobre o início mais formal daquilo que é a igreja.
Ora, disse o Senhor a Abrão, o nome dele ainda era Abrão neste momento, né? Depois vai mudar para Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, vamos ler? Te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei. Em ti todas as famílias da terra. Então essa é a promessa de que a partir de Abraão e de um descendente de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Olha Paulo interpretando isso aqui para nós. Olha Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, olha o verso 6. Vamos ler? É o caso de Abraão, que creu em Deus. Então Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Ele foi considerado justo por aquilo que ele creu. Verso 7. Sabei. E Paulo está dialogando, deixa eu abrir até em Gálatas. Paulo está dialogando para identificar quem são os descendentes de Abraão. Será que os descendentes de Abraão são aqueles de sangue, israelitas, que cumpriam as leis cerimoniais? Gálatas vem dizer, não. Os descendentes de Abraão são os da fé. São aqueles que tiveram a mesma fé que Abraão teve. Esses que teve a mesma fé de Abraão são judeus, são brasileiros, argentinos, todos os povos que creram em Cristo Jesus. A fé de Abraão nos torna filhos de Abraão. Olha como que ele vai continuar essa demonstração no verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os... Quem são os gentios? Aqueles que não eram da nacionalidade de Israel. Israel, no Antigo Testamento, ele tem duas dimensões. O Israel espiritual, que é a igreja, e o Israel enquanto nação física. E Deus anunciou que ele iria justificar não a nação física de Israel, mas também os gentios. E a Escritura, prevendo isso, que anunciou isso que nós vamos ler. Porque está escrito, olha lá, verso 8. Preanunciou o Evangelho a Abraão, vamos ler? Em ti, de modo... Com o crente Abraão. Então Paulo está dizendo, olha, por isso quando você leu lá, que Deus chamou Abraão, mandou ele sair para uma terra... Deus prometeu que daria descendência a ele, e Deus diz, de ti vai vir um descendente que vai abençoar todas as famílias da terra. Estender o aspecto geográfico desta bênção. Paulo diz, foi isso que estava sendo anunciado, que os gentios iriam crer na mesma fé de Abraão. Por isso que o Novo Testamento insiste muito nesse chamado, de como que a nação de Israel, enquanto nação, foi dura contra Cristo, enquanto nação ela rejeita Jesus, mas os descendentes da fé são acrescidos a este povo e passa a existir o Israel de Deus. Olha Deus dizendo que tiraria da nação de Israel essa manifestação visível do reino e daria a um povo. Olha Mateus capítulo 21. Mateus 21. Então eu fiz primeiro uma demonstração do pacto, agora eu estou fazendo essa demonstração do pacto, mas mais precisamente mostrando que Israel e igreja se tornam um, para que quando você vê as ordenanças sobre Israel no Antigo Testamento, que é o batismo, aí você vai entender e dizer, realmente, não tem jeito. Se eu creio que a igreja é a mesma do Antigo Testamento, se eu creio que Deus tem uma relação pactual, não tem como eu não batizar a criança, tá bom? Então a gente está dentro dessa jornada para entender mais amplo o assunto. Olha Mateus capítulo 21, Mateus 21, 43. É Jesus contando uma parábola sobre que envolvia a incredulidade de Israel. Olha o verso 43, quando Jesus explica que eles rejeitaram o Cristo, né? Olha o verso 43. Portanto, que o reino de Deus... Repetitivos frutos.
Ele diz, então o reino vai ser tirado da nação, que era a manifestação visível, e vai ser dado a um povo que produz os frutos, que vocês não produziram, as ordenanças foram dadas a vocês. É isso que acontece no Novo Testamento. A igreja sai das barreiras geográficas de uma nação e vai para todas as nações. O evangelho que antes era anunciado na língua hebraica, passa a ser anunciado em todas as línguas no Pentecoste, em Atos 2, quando o Espírito é derramado, e uma das evidências disso é que pessoas falam num novo idioma, falam no idioma dos povos da terra. Sem nunca ter estudado, eles falaram naquela língua daquelas pessoas. E aí você tem a dinâmica da universalização. Olha agora Paulo lidando com essa dimensão, lá em Tito capítulo 2, verso 14. Dizendo a obra de Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, vamos ler? A fim de remir-nos. Só detalhe, purificar para si mesmo, vamos ler agora? Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quando Deus chama Israel, Deus faz as alianças lá com Moisés, dando os mandamentos, o tempo todo Deus está dizendo para Israel, vocês serão o meu povo. Vocês são a minha nação, eu vou chamá-los de meu povo. Em Tito, já ampliado isso de forma universal, no sentido das etnias, da questão de raça, de povos, ele diz, Cristo morre para remir, para formar um só povo. Então existe um povo de Deus, esse povo de Deus é composto de judeus e de gentios, todos que creem em Cristo. Sem Cristo não tem como fazer parte do povo. A nação de Israel, enquanto nação, desenvolveu a religião do judaísmo que não creu em Cristo. E até hoje tem judeus que não creem em Cristo, a maioria não crê em Cristo. E Deus não tem nenhuma obra com eles, porque Deus tem a obra em Cristo. O pacto é com Cristo e com os descendentes de Cristo, aqueles que estão em Cristo. Pode ter judeus? Pode ter gentios, independente da nacionalidade. É um povo só. É isso que Jesus disse, que haveria um só pastor e um só rebanho. Lembra? Um só rebanho. A gente tem várias denominações, mas Deus só tem um rebanho, o rebanho dele. Ele não tem o rebanho presbiteriano, o rebanho batista, não, ele tem o povo dele. O povo dele está dentro da igreja presbiteriana, está dentro da igreja batista, está dentro da igreja assembleia. Mas Deus tem um povo só, unido por causa da obra de Cristo. Olha Efésios capítulo 2, porque isso nunca foi fácil. Ainda hoje há pessoas que querem abraçar o judaísmo. Naquela época também tinha. Paulo escreve Efésios e Paulo está mostrando exatamente que a obra de Cristo foi para quebrar aquilo que separava judeus e gentios. Olha Efésios capítulo 2. Olha o verso 14. 2,14. Vamos ler? Porque ele... Só um minuto. Porque ele aqui é Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. O que é esse ambos? O que seria esse ambos? Quais os dois aí que ele citou? Judeus e gentios. Isso que ele estava dizendo na carta. E ele diz, Cristo fez a paz de ambos, de judeus e gentios, ele fez um. Tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Havia claramente a inimizade entre judeus e gentios. Deus aboliu isso. Versos 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Por isso, todas as vezes que você ainda pensar em nação de Israel como um povo de Deus, distinto da igreja, você está querendo reconstruir o muro que Cristo derribou. Cristo derribou esse muro de separação. Há um só povo. As mesmas ordenanças que foi dada a Israel, é dada à igreja.
O que muda é que nós estamos na nova aliança, quando isso é mais pleno. Enquanto que no Antigo Testamento isso era mais simbólico. Isso era mais sombra daquilo que iria acontecer quando a realização se desse. Assim como o sangue do animal era sombra de uma purificação, o sangue de Cristo é a realização desta purificação. Alguma dúvida? Está claro esse ponto? Eu poderia citar aqui o texto de Coríntios, capítulo 6, verso 16, que fala do templo, que somos nós. Então, as coisas que Israel tinha, ele é comunicado à igreja da mesma forma. Olha a 1 de Pedro, eu acho que vale a pena a gente olhar esse texto, que é muito conhecido, mas às vezes a gente esquece de onde ele está derivando. Olha a 1 de Pedro, capítulo 2. Olha o verso 9. Vós, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esses títulos do verso 9, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, eram títulos aplicados a Israel. Êxodo 19 diz isso, Deuteronômio diz isso. Era a forma como Deus chamava Israel, raça eleita vocês são. Aí Pedro olha para a igreja, que aqui é cheia de gentil, maioria de gentil, e aqui está se dirigindo especificamente ao gentil, ele diz, vós sois raça eleita, vocês é nação santa, a igreja é a nação santa. A gente lê lá e diz, feliz a nação cujo Senhor é Deus, cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é o Senhor, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E as pessoas querem aplicar isso para uma nação física. Não, nação física era só no Antigo Testamento. No Novo Testamento, essa nação é a igreja. Vós sois a nação santa. O Senhor da igreja é Jesus. Aí sim, composto de judeus, de gentios, brasileiros, argentinos e por aí vai, né? Por aí vai. Então não existe uma promessa para uma nação mais. Agora a promessa é para a igreja que se cumpre plenamente. Dúvidas quanto a essa relação com Israel? Que a igreja é o Israel do Novo Testamento? Tranquilo quanto a isso? Então tá. Agora então nós vamos olhar como que Deus então chama esse povo inicial e Deus estabelece os símbolos para esta nação santa que é o povo de Deus. Abra Gênesis capítulo 17. Então a partir de agora, tudo que eu falar aqui dentro de Israel, você está entendendo que vale para, não é só Israel físico, é o povo de Deus. Olha Gênesis capítulo 17. Olha Deus então, formalizando a aliança que ele tem com o sinal. Sempre nas alianças existe sinal sendo dado. Deus faz uma aliança com Noé, Deus põe o arco-íris como sinal. Deus vai fazer aliança agora com Abraão, e Deus vai dar um sinal desta aliança. A aliança já começou no capítulo 12, foi explicado um pouco mais no capítulo 15 de Gênesis, e agora no capítulo 17, você tem o pacto sendo estabelecido através de uma aliança simbolizada em algo, um sinal dela. Olha Gênesis 17. Olha o verso 7, vamos ler. Ó, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Olha Deus dizendo para Abraão, vou fazer uma aliança para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Esse pacto no Velho Testamento, né, de Gênesis, sim, que o senhor acabou de ler, é de perpétuo. Existe essa aliança, né? Sim. Então vem Jesus e nós temos uma nova aliança. Mas essa aliança
antiga ela não é desfeita. Não. Na verdade, assim, em Cristo não é que a gente tenha nova, a gente usa a palavra nova porque é um nome que é dado, mas não nova no sentido de inédita. É porque assim como tinha a aliança da criação, a aliança abraâmica, a aliança davídica, e cada uma dessa aliança tem um aspecto. A de Abraão é formar o povo, a de Davi é formar o governo do povo. Então ele faz uma aliança com Davi e diz, o seu descendente vai reinar. E todas essas alianças, partes da aliança, se cumprem em Cristo. Porque em Cristo você tem o descendente de Abraão, verdadeiro descendente de Abraão, que abençoa o mundo. Em Cristo você tem o verdadeiro descendente de Davi, que governa sobre o seu povo, o leão da tribo de Judá, que vem reinar. Então é chamado da nova aliança. Cristo diz, estabeleço a nova aliança. Não no sentido de que não exista outra, mas no sentido de que todas as outras se cumprem nessa. Essa é a aliança que está sendo estabelecida agora. Agora vocês estão debaixo desse aspecto da aliança, que é a realização plena de tudo aquilo. Nessa antiga, nessa de Abraão, nessa parte de Abraão, ele está dizendo, eu sou o seu Deus e o da sua descendência. Esse princípio vai continuar na nova aliança. O que vai mudar o símbolo dessa aliança? Aí vai ser uma circuncisão. Na nova aliança, Cristo vai dar o batismo. Ide por todo mundo e batizai. Percebe? É a ideia de perpetualidade, mas não que a perpetualidade signifique que é sempre da mesma forma. Não é que, então, estabeleceu a circuncisão, tem que ser a circuncisão para todo sempre. Não, o próprio Deus, em Atos 15, diz, não é mais circuncisão. Agora, o que marca essa entrada é o batismo. Porque a circuncisão é uma sombra. Então, eu tenho essa aliança sofre, então, uma modificação em Cristo, porque ele é aquela conclusão. A completude dela, né? Vamos pensar assim, vamos pensar como se fosse, quando não trouxe o gráfico. Melhor fazer com a mão. Eu ia fazer assim, e o pior de tudo, tem uns crentes que tiram uns pedacinhos disso aqui e fazem memes, os jovens. Fizeram de eu fazendo assim, do coraçãozinho. O pessoal é complicado, Val, na internet. Val, pensa como se fosse um cone. Essa era a minha ideia. Começa aqui e vai abrindo assim, ó. Nós chamamos isso da progressividade da revelação. Tudo o que era necessário tinha aí. Para Abraão e seus descendentes está aqui. O que ele precisa? Crer que Deus é o meu Deus, da minha descendência, ele vai trazer um descendente que abençoa o mundo. E como que eu vou marcar isso? Através da circuncisão. Ele não sabe que vai nascer da Virgem Maria, e não tem noção nenhuma dessas coisas. Isso é à medida que as coisas vão avançando. Então a gente chama isso de sombras das completudes que se acontecem em Cristo. Em Cristo, a gente diz, então a gente vai continuar avançando mais, pastor? Não, Cristo é o ápice dessa revelação. Hebreus 1 diz, havendo Deus outrora falado, agora nos fala pelo Filho. A expressão exata do ser de Deus. Percebe como é que as coisas são tão lindas? Aqui tem, por que a gente não fica hoje tendo profetas, como tinha no Antigo Testamento? Porque o profeta do Antigo Testamento é uma parte atrás do cone. Ele era um símbolo de um profeta maior que revelaria plenamente Deus. E Jesus revela plenamente. Então essa aliança de Abraão, ela é perpétua, de ser Deus dele e da descendência. Só que as dimensões em que essa aliança vai sendo aplicada, ela vai ganhando a completude na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo isso fica evidente. E fica tão evidente que Deus não quer mais que o símbolo seja o mesmo. Ele muda o símbolo. Em vez da circuncisão, que estava muito ligada à nacionalidade, ele passa para o batismo, que está abrangendo as nacionalidades. Entende? É por isso que é chamado da nova aliança, essas coisas em Cristo. Tinha um templo em Israel, lembra? Deus disse, tem que ter um templo lá. Aspecto da antiga aliança. O que o templo significa? Deus está dizendo, eu vou habitar com eles. Eu vou morar com eles. Quer saber como que Deus mora conosco? Ele disse, eu tenho um templo aí. Antes tinha o tabernáculo, a arca da aliança, e tem o templo. Deixa aberto aqui em Gênesis, olha 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Vamos ler agora? Porque nós
Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Percebe, ele está dizendo, assim como tinha o templo, agora não tem mais o templo, mas Deus habita conosco. Como? Ele habita dentro de nós. Olha Deus habitando aqui, eu, você, todo mundo aqui. Deus habitando dentro de nós. Quando Deus promete estar presente com o povo no Antigo Testamento, essa promessa não deixou de acontecer. O que deixou de acontecer é a manifestação visível dela. A gente não tem uma arca, ou aqui Deus está habitando nessas 4 paredes. Não. Mas Deus continua habitando com a gente, dentro de nós. Porque em Cristo, a completude daquilo que era sombra da aliança. Entende? Então, há uma dinâmica de ampliação do seu significado. Tá bom? Gênesis, volta para Gênesis então 17. Deus, no verso 7, diz que estabeleceria aliança, né? Olha o verso de número 9. Disse mais Deus a Abraão, vamos ler? Guardarás... Há uma responsabilidade, nunca é sem responsabilidade. Ele diz, eu estabelecerei, e agora ele diz, guardarás, você e a sua descendência. Então, por isso que eu falei dos adolescentes, a responsabilidade de vocês guardarem aquilo que os seus pais fizeram de aliança. Guarda isso, de geração em geração. Olha o verso 10. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós, e a tua descendência. Vamos ler? Circuncidado. Seria hoje o que é muito próximo da nossa cirurgia de fimose, mas aqui havia um elemento de significado teológico, né? Olha o verso 11. Circuncidareis? Será isso por sinal? Entre mim e vós. Olha o verso 12. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. A pergunta é, quem tem 8 dias tinha condição de entender a aliança? Não. Não era perguntado àquele bebê. O símbolo da aliança não é o símbolo de alguém que creu somente. O símbolo da aliança é o símbolo de quem está debaixo da aliança. Então, há 8 dias circuncida, porque ele está debaixo da aliança. Para nós não temos mais a circuncisão, nós temos o batismo. E olha Paulo fazendo essa relação. Talvez você diz, pastor, mas será mesmo que as coisas têm significado parecido, circuncisão e batismo? Óbvio que tem. Olha Colossenses capítulo 2. Pastor? Raquel. Por que no Antigo Testamento, então, você tinha isso restrito ao macho, e depois, então, no Novo Testamento, nós vamos ter essa ampliação também, né, para ambos os sexos? Você praticamente me deu a resposta, quando você falou o finalzinho da ampliação. Porque no Antigo Testamento, as questões do Antigo Testamento são embrionárias, e todas elas vão ser aperfeiçoadas no Novo Testamento. No Antigo Testamento, estavam todos representados na figura do pai masculino. A filha, ela estava circuncidada se o pai fosse circuncidado. Quando ela casava, ela estava debaixo de alguém circuncidado, que era o esposo dela. Então ela estava representada dentro deste ponto. Na nova aliança, há uma amplitude dos significados, e aí a individualidade também é contemplada no fato da mulher ser batizada. Tanto o homem quanto a mulher ser batizada. A gente tem, por exemplo, Lídia sendo batizada, que é uma mulher. Então, claramente, o batismo se estende também às mulheres. Dentro daquela dinâmica da Val, de como que na nova aliança, aquilo que existe da antiga se torna pleno e mais amplo. Não há um retrocesso, há uma ampliação. E pega essa frase que é importante, porque quando nós chegamos hoje e dizemos assim, mas na nova aliança a gente não coloca criança, a gente não batiza criança. Ué, a nova aliança ela amplia, ela aperfeiçoa, ela não diminui. O símbolo se torna presente individualmente até na mulher.
E agora a gente tira as crianças, a gente está retroagindo em vez de avançar. O Novo Testamento avança e não retroage dentro dos aspectos da aliança. Eu te falei que você me ajudou porque você já disse a palavra amplia, entende? Aí pronto, já resolveu para mim. Olha Colossenses capítulo 2. Pastor, Ouço vozes. aqui em cima. Ariel. Só deixa eu falar o texto que os irmãos já abrem aí. Colossenses capítulo 2, 11. Pode falar, Ariel. Jesus, né? Ele foi circuncidado e batizado. Sim. Ele poderia ter feito um ou só o outro? Deixa para o final, pode ser? Ok. Deixa para o final. Olha Colossenses capítulo 2. É porque senão eu vou avançar se eu falar agora, e aí a gente não caminha. Olha Colossenses 2, 11. Se eu esquecer, pode perguntar no final, Ariel. Olha, eu estou tentando demonstrar agora o quanto que circuncisão e batismo passam a ter significados iguais. Olha o verso 11. Colossenses 2, 11. Vamos ler? Nele... Então, só um minuto. Paulo está dizendo que em Cristo nós também fomos circuncidados. Ele diz, não com mãos humanas, mas do corpo da carne. Porque o que cortava no prepúcio, tirava um pedacinho da pele? Para indicar purificação, aqueles que não estavam dessa forma estavam impuros, e era retirado um pedacinho da carne. Ele está dizendo, espiritualmente nós nos despojamos do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo. Verso 12, vamos ler? Que é o símbolo disso? Verso 12, tendo sido no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Assim como no Antigo Testamento a circuncisão por si só purificava alguém? Não, era o símbolo. E tanto é que os judeus, boa parte deles, passaram a acreditar no símbolo e diziam, não, eu sou circuncidado, sou filho descendente de Abraão. E aí Jesus rebate tudo isso. Paulo está dizendo, ei, nós somos circuncidados não por mãos humanas, nós somos circuncidados em Cristo Jesus quando nós despojamos o nosso corpo da carne. Quer o sinal disso? Quando nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo, na ocasião do batismo. Ele vincula batismo e circuncisão como sendo símbolos da mesma coisa. Símbolos de purificação encontrado no despojamento da carne na pessoa de Cristo. No Antigo Testamento você não tinha batismo, você tinha circuncisão. No Novo Testamento existe o batismo. O que está simbolizado na circuncisão está simbolizada no batismo. Por isso que tudo isso é a estrutura mental do judeu. Quando Deus chega e diz para eles, eu sou o seu Deus, eu sou o Deus da sua descendência, eles sabem como faz isso. Eles estão o tempo todo conectados a isso. Isaías 61, verso 9, vamos ler? Os seus descendentes, todos quantos virem, benditas do Senhor. Percebe? O tempo todo está dizendo, família bendita do Senhor. Todos vão ver vocês como uma família. Romanos capítulo 4. Romanos 4. E talvez alguém diga assim, mas pastor, é porque circuncisão é só da nacionalidade. Você já viu que não, Colossenses mostrou que circuncisão era símbolo de estar despojado, e a mesma coisa do batismo. Mas olha Romanos capítulo 4 ainda, você vai ver que circuncisão está ligado com um símbolo de fé. O capítulo 4 todo, ele vem mostrar que Abraão, esse que a gente vê lá, ele foi justificado não pela circuncisão, foi justificado pela fé que ele teve antes. Olha o verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, na fé foi imputada a Abraão para a justiça.
Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Ele está dizendo, primeiro ele foi alcançado por Deus antes de ter sido circuncidado. Depois ele é circuncidado. Verso 11, vamos ler? E recebeu sinal da o sinal da circuncisão como selo. Percebe? Circuncisão como um sinal, um selo da justiça que Deus deu a ele. Olha mais, então não é só nacionalidade. Não, isso aqui envolve fé. Recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Então perceba o verso 12. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Abraão teve uma fé antes de ser circuncidado, por isso Deus coloca o símbolo sobre ele, porque ele teve a fé. Aí você diz, pronto, está resolvido, circuncisão então é para quem tem fé. E era mesmo no Antigo Testamento. Se alguém se hospedar na sua casa, você não sai circuncidando ele não, você fala como que é a Páscoa. Se ele acreditar, você então circuncida, ele tem que crer. Mas era só sobre os que creem? A circuncisão? Gente, vocês estão... Não, era sobre os filhos dos que creram. Porque o batismo é a mesma dimensão. O batismo é para aquele que crê. Como a circuncisão era. Muitas pessoas eram circuncidadas depois de mais velho. O próprio Abraão foi. Só que isso não significa que as crianças que nascessem já de pais convertidos iriam esperar se tornar adultos para circuncidar. Porque afinal de contas, circuncisão é para aquele que crê. Não, circuncisão é para aquele que crê, mas é para os filhos daqueles que creem. A mesma coisa o batismo. O batismo é para quem crê, quando é pessoa adulta. Um adulto creu, então os filhos dele também recebem o mesmo sinal. Deu para entender essa ou ficou confuso? Alguém que era circuncidado, ele era alguém não considerado o quê? Impuro, não é isso? Não considerado impuro. Quando você vai para o Novo Testamento, essa dinâmica de puro e impuro continua. Abra rapidinho em Coríntios capítulo 7. Quem não era circuncidado, fosse criança, bebê, era considerado impuro. A Bíblia diz isso, é impuro. Quebrou a minha aliança. 7,14. Vamos ler? Por quê? 7,14. Porque o marido incrédulo e a esposa incrédula. Agora preste atenção no que você vai ler. Doutra sorte. Os vossos filhos seriam o quê? Impuros. Impuros é uma linguagem lá do Antigo Testamento de quem não estava dentro do pacto. Daqueles que não eram circuncidados. Não pense você que todas as crianças estão na mesma relação com Deus só por ser criança. Não é essa a dinâmica bíblica. A dinâmica bíblica é que existem crianças que estão dentro de uma aliança. Eles são santos, porque um dos pais eram crentes. Doutra sorte, os vossos filhos seriam o quê? Impuros. Mas agora eles são santos. Perceba por que é que nós não saímos batizando criança? Não há evidência nenhuma de que elas estão dentro de uma aliança. Isso é para os filhos de crentes. Paulo está dizendo, doutra sorte, se fosse 2 incrédulos, os vossos filhos são impuros. Mas como um é crente, então os seus filhos são santos, são tratados como santos. Assim como era a dinâmica no Antigo Testamento, de circuncisão sobre aqueles que eram considerados puros. Então isso está por detrás de tudo que nós fazemos, tá bom? Pastor. Tá. Faz a pergunta, mas eu tenho que correr, Josi. É, porque os batistas usam muito o Marcos 16, Tá, 16. deixa para o final. Final? Vou Então tá. fechar.
Hebreus capítulo 7, verso 22. E para nós, irmãos, se para nós a forma do batismo, a gente é bem tranquilão, para nós deixar de batizar a criança é algo muito grave. Não é algo que deixa de ser do povo de Deus, até porque eles dão um jeito de criar a chamada apresentar as crianças, para poder colocar as crianças no pacto, né? Mas é muito sério. Então nós valorizamos demais. Se você é pai e é desta igreja, é membro da igreja e tem filhos pequenos, você precisa batizar o seu filho correndo. Moisés estava indo para libertar o povo com um filho sem ser circuncidado. Deus apareceu para ele e quis matar ele. Deus está dizendo, ou é com o filho circuncidado ou não. E aí ele circuncida o filho, porque ele tinha vivido, né, no Egito, depois foi lá para a parte do deserto, casou com uma pessoa que não entendia bem essa questão de circuncisão. Deus disse, ou é o seu filho ou não é nada. Então Deus leva muito a sério. Então você que está dentro dessa relação pactual, você precisa batizar o seu filho. Olha Hebreus, né? E aí Hebreus vai resumir um pouco a minha resposta que eu dei para a Valdirene e para a Raquel, e por causa do nosso tempo não vou desenvolver muito, mas só para a gente ver que a Bíblia diz que a nova aliança, ela é mais ampla do que a antiga. Olha Hebreus capítulo 7. Por isso mesmo Jesus, de superior aliança, ele é o sacerdote supremo, ele é a oferta suprema, ele é tudo supremo, aquilo que era no Antigo Testamento. Será que nessa superior aliança, que já na aliança anterior, os filhos eram incluídos, numa aliança superior, filhos não são incluídos? Que superioridade é essa de uma aliança que não inclui os filhos? Não faz sentido. Aliás, Jesus foi extremamente receptivo com as crianças. Olha Lucas, capítulo 18. Lucas 18, verso 15. Vamos ler? Traziam-lhe também as crianças. Olha os discípulos repreendendo as crianças. Porque na mente dos discípulos está atrapalhando Jesus. Jesus tem que falar com os adultos, né? Os adultos são importantes. E vai as crianças lá perturbar Jesus, fazer bagunça. Olha o verso seguinte. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou. Vamos ler? Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus repreende os discípulos. Muitas vezes nós temos uma mentalidade de que criança nos atrapalha. Porque ela chora um pouco, faz um barulhinho aqui. Então a gente dá um jeito de atira a criança. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Lógico que a criança às vezes está muito agitada, ela precisa ir fora para entender, acalmar, voltar. Mas criança é parte do nosso povo, isso é da nossa teologia. É da teologia pactual. Quem são os nossos filhos? Filhos da aliança, a gente batiza eles. A gente trata eles como do povo de Deus, igual o adulto. Igual o adulto. Então isso é muito importante, até para a forma como eu e você vemos as crianças, tá? Você que não tem filho, talvez você venha para o culto e fica bravo porque uma criança faz uma bagunça ou outra e tal. E a ideia também não é dar um celular para a criança para ela ficar quietinha. Não, a gente tem que fazer as crianças interagir. Na idade dela, óbvio, com a dificuldade dela, o grau de atenção dela não é total, o seu não é. Você prestou atenção em tudo que o pastor falou? Não. Se eu perguntar uma coisinha aqui, talvez passe sem você ter respondido, saber. Criança também. Então, a gente tem que entender o lugar que elas ocupam dentro do nosso povo. Elas são pessoas da aliança, como nós. Como nós. Olha Atos capítulo 2. Olha essa ideia de superioridade da aliança presente em Atos 2. Você vai ter um momento em que claramente a nova aliança está acontecendo através da pregação dos apóstolos. Olha Atos capítulo 2. Olha o verso 37. Pedro pregou o evangelho. Atos 2, 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pessoas adultas, ouvindo o evangelho, se arrependendo, perguntando: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, vamos ler? Arrependei-vos.
Seja batizado, precisa arrepender, ser batizado. Vamos ler agora? Batizado em nome de Jesus Cristo. Vamos ler? E recebereis dom do Espírito Santo. Olha, você vai ler 39. Pois, para vós outros... Pense você, sendo você um judeu, descendente de Abraão, ouviu tudo aquilo lá. Foi circuncidado, ouviu tudo sobre aquilo. Deus dizendo, eu sou o seu Deus e da sua descendência. Todos quantos viu reconhecerão com família bendita. E aí Cristo morre, ressuscita, Pedro prega sobre Cristo, precisa crer em Cristo. Aí Pedro diz, porque a promessa é para você e a promessa é para vossos filhos. O que um judeu vai conectar a isso? O que era no Antigo Testamento, percebe? Claramente. Uma coisa é você ouvir esse versículo solto. Outra coisa é você ouvir esse versículo tendo permeado toda a história do Antigo Testamento. De Deus dizendo, eu sou o seu Deus e da sua descendência. E agora está Cristo sendo apresentado. Porque Cristo é a plenitude. Mas está dizendo, é para você e para os seus filhos. Seja batizado, porque a promessa é sua e a promessa é para os seus filhos. Claramente contempla os filhos na nova aliança e não uma diminuição daquilo que era. Atos capítulo 16, corra aí por gentileza. Atos 16. Pastor. Pergunta só depois. Quem ia pedir pergunta? Ariel, só depois, Ariel. Atos 16. Você está vendo o horário, Ariel? Me ajuda. Me ajuda. Atos 16. Verso 15. Atos 16, 15, ó. Olha agora, você vai encontrar, no Novo Testamento você encontra alguma vez claramente a palavra criança sendo batizado? Não, você não encontra. Você não encontra. Por que você não encontra? Porque vai ter a expressão casa. Olha Atos capítulo 16, verso 15. Atos 16, 15, vamos ler? Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais ser fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficar, e nos constrangeram a isso. O texto diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, para entender as coisas que Paulo dizia. Lídia se converte, e depois dela ser batizada, ela e toda a sua casa. Toda a sua casa, como era no Antigo Testamento, circuncidado o marido e todos os seus. Batizado Lídia e todas da sua casa. Lembra que essa mulher não tem marido, essa mulher trabalha, então essa mulher não tem alguém para sustentar. Na cultura daquela época, se tivesse um filho adulto, ele estaria sustentando essa mulher. Ela é vendedora de púrpura, ela trabalha, ela vende. Ela faz isso porque ela não tem ninguém para sustentar ela. Ela não tem marido e ela não tem filho grande, mas ela tem casa, hein? Gente dentro da casa dela, óbvio, são filhos, são filhos. Atos capítulo 16, verso 33, vai dizer da casa de Cornélio que se converteu. Não precisa ler não por causa do tempo. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 16. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de se batizei algum outro. Ele está dizendo, eu batizei a casa de Estéfanas. Será que não teria nenhuma criança nessa casa, na casa de Lídia? Dentro de tudo isso que a gente está vendo? Então, se de um lado, irmãos, não tem um texto claro do Novo Testamento mandando batizar, do outro lado não tem nenhum texto. Me mostra um texto que tem um filho de crente que está sendo batizado. O pai se converteu e o filho não. Não tem esse texto. Não tem esse texto. O silêncio é para os dois lados. E óbvio, o silêncio aponta a prática que já era contínua. Tudo aquilo que era contínuo se manteve. Quando não se manteve, Deus veio e falou. Acaba a circuncisão, acaba o templo. Deus está tirando o que existia. Deus nunca tirou as crianças dessa relação de sacramentos. E há textos dizendo da casa toda sendo batizado. Não há dúvida de que crianças estão dentro do pacto. Olha 1 aos Coríntios capítulo 10. Olha o verso 1. Olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, vamos ler? Estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Olha a palavra todos, tá? Todos, todos. Verso 2. Tendo sido
assim como na nuvem, como no mar. Quando o povo saiu do Egito, deixa eu te perguntar, tinha criança que saiu do Egito ou não? Tinha. Aliás, foi uma geração, não dos adultos, que entrou na terra prometida. E Paulo está dizendo, todos eles foram batizados. Paulo diz todos, menos as crianças, tá? As crianças não foram batizados quando passaram no mar, porque você sabe, criança não crê. E quem disse que batismo é só para aquele que crê? O batismo é para aquele que crê, como a circuncisão era para aquele que crê. Mas o batismo é também para aqueles que estão selados. Essa é a ideia do batismo, como era da circuncisão. Diante disso tudo, eu quero fechar com aquilo que era a pergunta da Josi. Olha Marcos capítulo 16, que é o texto que eles gostam de usar para dizer, a gente não batiza criança por causa disso aqui, pastor. Olha Marcos 16. E Ariel, também responda a sua, tá? Nessa sequência. 16, 15. Ó. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos ler? Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Então ele diz, está vendo? Batismo precisa ser para aquele que crê. Quem crê e for batizado, será salvo. Criança não crê, então criança não pode ser batizada. Essa é a lógica. Mas deixa eu dizer, será que esse versículo está pensando em criança? Qual que é o versículo? Quem não crê? Quem não crê? Será condenado. A criança não crê, a criança está condenada, então um bebê, filho de um crente que morre, essa criança está salva ou não? Mas ela não crê. A Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Óbvio que o texto não está dizendo de criança. O texto está dando a ordem, ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele está dizendo para sair do meio judeu e ir para os gentios. Quando ele chegar nos gentios, ele vai pregar o evangelho. Quem vai crer são os adultos. E aí você vai batizá-los. Ele está dizendo de quem tem capacidade para crer. Entendeu, Josi? Claramente, o texto está dizendo de adulto. Porque se fosse de criança, então criança está condenado. E nem eles vão dizer que criança está condenada. Então, óbvio que o texto tem que ser entendido dentro do seu propósito. Mas deixa eu dar uma palavra final. E Jesus, né? Mas o batismo que Jesus passou foi o batismo de João Batista, não é o batismo cristão. Tanto é que os discípulos de João Batista foram batizados. O que era o símbolo da aliança não era o batismo de João Batista. O símbolo da aliança no tempo de Jesus era qual? Circuncisão. Jesus foi circuncidado. O batismo de João Batista era um ritual de purificação, arrependei-vos. Não o de Cristo. O de Cristo é batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo de Cristo não veio substituir o de João. O batismo de Cristo veio substituir a circuncisão. Então é bem mais amplo, Ariel. Mas atenção, adolescentes. O judeu, o filho do judeu, crescia, tá? Era circuncidado, crescia. E ele ia manifestar ou não a sua fé. Muitos sendo circuncidados, crescia e agia como descrentes. O fato de você ter sido batizado quando criança, não dá a você a certeza de salvação. Você tem que confirmar aquilo que os seus pais creram. Quando é que os adolescentes fazem isso? Quando eles declaram a pública profissão de fé. Tem uma idade, pastor? Não tem. Isso depende da maturidade de cada um. Agora, quando chega aos 18, aí na Igreja Presbiteriana do Brasil, chegou aos 18, ele não manifestou. Na verdade, ele manifestou. Ele manifestou o quê? Que ele não quer. O não manifestar já é um manifestar. Então, atenção, adolescentes, vocês não passam isentos. Vocês precisam ter uma responsabilidade de vocês. Vocês têm sido ensinados, os pais têm levado vocês à igreja, vocês têm aprendido, têm estado aqui com a gente. Quando é que vai dizer assim, isso é o que eu creio? É privilégio que vocês têm. Quando vocês disserem isso, vocês devem procurar o pastor vai fazer estudos com você. Quando você chegar nos 18, você já tomou muitas decisões na vida. E você está decidindo não participar mais do povo da aliança. Significa que você não pode vir à igreja? Você pode, mas você não está mais debaixo das bênçãos da aliança. Porque os seus pais cumpriram o propósito deles.
Agora a responsabilidade é de vocês. Lembra de que Esaú trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Eu, como filho de igreja, eu até emociono quando eu falo isso, porque eu também tenho filhas. Gente, é muito triste chegar numa fase e seus filhos não batizar. Que eu e você, como igreja, oremos e que você, adolescente, não jogue o direito de primogenitura. Privilégio, você não escolheu nascer na casa que você nasceu. Você só ouve isso aqui que você está ouvindo hoje, porque seus pais creram em Jesus. Mas é hora de vocês. Vocês têm que tomar a decisão. Não tomar uma decisão, já é uma decisão. E diz assim, pastor, quando eu se tornar membro, o que muda? Não, não muda nada, você já é da aliança. A pública profissão de fé é só você dizendo que você já é. Que às vezes as pessoas criam medo, né, para esse momento. Não tem que ter medo, isso é um privilégio. Não tomar essa decisão, aí é medo. Aí você está dizendo assim, na verdade, o que meus pais ensinaram, eu não creio. É por isso que eu não estou tomando a decisão. Enquanto meu pai me obriga, eu vou. Agora que eu tenho a minha decisão. Então fica aqui uma fala do pastor aos adolescentes, dizendo o privilégio que vocês têm, mas está chegando a hora da responsabilidade. Isso muda de faixa etária para faixa etária. E aos 18 anos é desligado do membro não comungante. Passa a não mais existir esta figura. Então nós batizamos crianças, mas a gente deixa a responsabilidade sobre eles. A Bíblia diz que tua boca confessar Jesus e no teu coração crer, você será salvo. Aquele que não confessar Jesus diante dos homens, Deus não o confessará diante do meu Pai. Então, a igreja tem um ritual que você confessa. Esse ritual é chamado da pública profissão de fé. Irmãos, vamos colocar de pé. Desculpa, eu atrasei 10 minutos, mas não tinha como ser diferente. Para mim, esta foi a aula mais importante desses últimos momentos. Não que as outras não tenham sido, mas porque lida com essa questão central dos nossos filhos e da decisão que está neles, né? E nós, enquanto pais, fazer o nosso papel. Afinal de contas, se você tem criança em casa, você fez um pacto diante de Deus. Você não é para sempre responsável por eles. Haverá um dia em que eles vão ser responsáveis por eles mesmos. Oremos. Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado porque nós podemos com alegria dizer que o Senhor é o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. Obrigado porque nós podemos contar, agir desta forma, crer desta forma, até o dia que os nossos filhos, porventura, revelem nos seus atitudes que não querem ser do povo de Deus. Até lá, ó Deus, esta igreja vai tratá-los como filhos da aliança. E obrigado porque nós os temos como uma promessa de que o Senhor será o Deus da próxima geração da igreja. Por isso, abençoe a vida dos nossos adolescentes, dos nossos pré-adolescentes, crianças, e que eles possam ser pastoreados durante a jornada deles pelos pais que fizeram uma grande aliança diante do Senhor. E que os pais possam ser responsáveis ao executar as partes que cabem a eles. E que os filhos possam desfrutar das bênçãos. Obrigado, ó Deus, que assim como eu, tantos outros aqui nasceram dentro de um lar evangélico. E desfrutaram deste pacto da aliança. Desfrutaram das bênçãos. Continue dando filhos à nossa igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém.